José Maria Gomes Neto. Nossa, virou um amigo, astrólogo, né? Lá do Rio. Já tem aí uma grande experiência aí na jornada. E a gente falou sobre Vênus e Júpiter, um encontro no céu de uma conjunção. Foi muito legal esse papo, assim, mega aprendizado. O Zé, ele tem um estudo sobre a Vênus também aprofundado, né, nesse sentido assim do pentagrama e tal. Então foi um papo riquíssimo. Fora que ele é mega agradável, então tenho certeza que você vai adorar, como eu adorei poder ter esse registro aí. Vamos lá. José Maria Gomes Neto, você vai adorar esse papo aí. Zé. Aí. Olá. Você me ouve bem? Porque eu não estou ouvindo você agora. Parece que deu algum problema no microfone. Você me ouve? Estou te ouvindo. Você não está me ouvindo? Eu não estou conseguindo te ouvir por quê, hein? Que coisa. Fala. Alô? Som, Zé. Yes! Que bom estar aqui com você. Muito prazer em Seja bem-vindo. compartilhar um pouquinho dessa experiência, né, de astrologia, de percepção do céu, né? Seja bem-vindo aí. Obrigado. Bem-vindo. Eu tenho visto você fazer muitas lives com várias pessoas que eu conheço, vários amigos. Eu fico muito feliz de você estar, assim, de algum modo, abrindo espaços, né, outros espaços, também para as pessoas te conhecerem um pouco mais nesse trabalho incrível que você faz, né? De usar a astrologia para ajudar as pessoas que têm algum tipo de adição. Isso é bem legal. Ainda mais num tempo de Júpiter e Netuno em peixes, né? Isso não acontece sempre. A última vez que aconteceu isso foi na Guerra do Ópio. Olha que louco, né? A Guerra do Ópio era uma guerra da Inglaterra com a China, 1856. Eu sei disso porque meu bisavô nasceu nesse ano. Estava fazendo uma pesquisa lá na árvore genealógica. Nossa, ele nasceu no ano que Júpiter e Netuno estavam em peixe e Urano em touro. Isso foi 1856, cento e poucos anos antes de eu nascer. 101 anos. É um tempo, né? O tempo é um. Mas então. Ô Zé, Diga. sabe que tem duas coisas, né? Primeiro, que para mim, poder registrar esse papo com vocês é uma sustentação, assim. Para mim é uma sustentação no sentido de reverência, de respeito por quem está na frente e também de muito aprendizado, assim. Sabe, assim, então eu peguei esse hábito e, inclusive, também, né, como eu estou lidando com esse processo de dependência química, codependência e tal, então é muita densidade também, né? É um processo denso, né? Não são casos fáceis. E poder olhar vocês é manter o foco no que é de verdade, né? Através de vocês eu consigo manter o foco. Esse é um ponto. O outro ponto é que eu também aprendo um monte. Bom sagitariano, eu fico aqui nesses papos. Cada papo é uma aula. Eu fico aqui só olhando e falei, nossa, é uma frase, é uma tirada. Para mim, assim, é sempre uma aula. E depois, também esse trabalho, né, de divulgar, de falar. Eu acho que a mídia hoje, o Instagram e todo esse processo, eu acho que é um espaço, né? Eu acho que é importante a astrologia estar agora, né, indicando esse caminho. Eu acho que é isso, né, Zé? Com certeza, com certeza. Então fica essa gratidão aí pelo convite, né? Esse assunto que a gente escolheu para conversar, eu estou até aqui com o meu computador aberto, tem algumas coisas que eu posso pegar uma colinha aqui, né? Mas é um assunto que me atrai há muito tempo, né? Principalmente pelo encantamento do simbolismo do encontro desses dois planetas. Vênus, a deusa do amor, Júpiter, poder da graça, a grande e a pequena fortuna juntos no céu. Isso a gente poderia até dizer que não é tão raro assim, acontece quase todos os anos, mas nem todos os anos, por causa da órbita de Vênus, que não é um ano, senão ela a cada ano se encontraria com Júpiter. Por exemplo, ela se encontrou, Vênus, eu chamo Vênus de ela, apesar de ser o planeta, né?
tem uma identidade com esse feminino, Vênus se encontrou com Júpiter em fevereiro de 21. Um grande estélio, que só aconteceu lá na década de 60. Eram 6 planetas em Aquário. Logo depois da grande conjunção, que aconteceu em 2020. Então, como se estivesse sinalizando ou ratificando esse novo tempo, a necessidade da construção desse novo tipo de pensamento, de ação. E tudo isso aconteceu um pouco junto, quase junto assim, com o processo da pandemia. Mas eu lembro muito bem que antes da pandemia, a gente fez um encontro belíssimo, a Grande Fortuna em São Paulo. Foi um lindo encontro, organizado pela Márcia Barros, e de uma equipe assim, maravilhosa. E a gente celebrou esse encontro de Júpiter com Vênus no centro da galáxia. Isso foi em novembro de 2019. E a gente estava chamando isso de a Grande Travessia. Ou seja, ali já tinha um anúncio, novembro de 2019. Ainda não tinha tido esse surto todo que a gente passou. Vênus e Júpiter se encontraram no centro da galáxia. O centro da galáxia, quem não sabe, é ali em torno de 27 de Sagitário. Na verdade, Sagitário não é uma seta à toa, aquela flecha, né? Ele aponta para o centro da galáxia. Não é pouca coisa. É um centro em torno do qual giram todos os sóis de nossa galáxia, não apenas o centro do próprio ego ou o centro do Sol, que são os planetas, são todos os sóis, imagina, e lá tem um buraco negro. Então, a ideia era essa. A gente estava fazendo, está ainda fazendo, uma passagem, uma grande travessia de um lugar, eu chamo até um lugar-estado, de muita apreensão e incertezas acerca do futuro, para um lugar-estado de mais potência, de mais alegria, de mais energia. Esse foi o chamado para esse trabalho de Vênus, que se encontra periodicamente, quase uma vez por ano, né? Mas tanto não é assim que no ano 2020 ela não se encontrou em Capricórnio, pulou direto para Aquário e agora está se encontrando em Peixe, né? Então foi bem interessante esse anúncio, essa travessia que a gente está fazendo, porque logo em seguida começou esse processo mundial de uma reflexão sobre a grande distopia que o mundo está vivendo, né? Para isso, talvez para a gente entender um pouquinho a pegada, né, de Júpiter e Vênus em Peixes, precisava entender um pouco esse ciclo de Júpiter e Netuno em Peixes, né, que é um ciclo que acontece a cada, como eu falei, 165, a cada 13 anos, quase 13 anos, Júpiter e Netuno se encontram. E esse ano, Vênus está chegando a essa conjunção. Vênus passa primeiro por Netuno, depois se encontra com Júpiter, no grau, inclusive, 27, que é a exaltação de Peixe, de Vênus em Peixe. Então, a gente pode falar que existe uma mensagem, uma informação, algo que está num plano de conexão. É como se fosse um sinal cifrado, sabe? Tem um sinal cifrado para a compreensão de uma possibilidade de transcendência do que a gente está vivendo, da existência nesse plano, para uma ordem ou uma dimensão, que eu diria assim, mais ampla. Para isso, talvez tenha que entender um pouquinho o ciclo de Júpiter com Netuno. Eu notei algumas coisas de Júpiter e Netuno que poderia ser assim, ir em busca de um sonho de destino, como se a humanidade estivesse buscando um sonho impossível, né? Que para muitos
parece ser possível, né? Mas será que é possível existir um mundo? E aí é uma pergunta para você que lida diretamente com esse sofrimento humano, Guedes. Você acha que é possível a gente viver um mundo onde tem mais compaixão, generosidade de espírito? O planeta está preparado para a chegada desse espírito de generosidade, você acha? Ou isso é um... Eu acho que sim. Já está pronto para isso? Eu acho que sim. Não, assim, eu acredito que talvez o tempo não seja o mesmo tempo que a gente consiga conceber. Se a gente olhar ao longo da história, a gente vai saber que a gente evoluiu muito, apesar de muita ainda atrocidade acontecendo. Mas ao longo da história a gente sabe que a gente evoluiu bastante. Eu acho que a gente está nesse caminho, sim. Eu acho que sim, eu acredito que sim. Muito bom. Bom você acreditar nisso. Porque o que Júpiter e Netuno estão fazendo nesse momento é uma condição que eu chamo de hiperbólica. Hiperbólica é, assim, uma conjunção exagerada. Tudo está exagerado. Né? E o Júpiter, que está relacionado com essa generosidade, essa magnificência, essa palavra é bem interessante, porque magnum é grande, e eficiência está relacionado com facere, que é fazer algo grandioso, adequado às circunstâncias. Né? E isso tem a ver com uma palavrinha básica que está relacionada com peixes, compaixão. Então, é como se a gente estivesse vivendo um momento em que há uma amplificação da percepção dessa distopia, ou desse modelo de sofrimento, de opressão que está acontecendo no mundo e que geram essas distorções cognitivas, né, por que não falar assim, mas que geram as doenças, a depressão, né? Gera também burnout, quanta gente sofrendo dessa excessiva pressão de um mundo distópico em que tudo está amplificado e, graças a essa conjunção, visto. Porque isso poderia não estar sendo visto, isso está sendo visto. Então, uma das questões que esse Júpiter hiperboliza é essa visão, né, daquilo que precisa ser transcendido e incluído. Ou seja, ir além daquilo, mas incluir aquilo como consciência. Né? Então, a pergunta que eu te fiz, se é possível acreditar nessa grandeza desse sonho, eu acho que sim. Por quê? Porque estamos vendo o que está acontecendo. Né? Júpiter é essa visão que constitui e constrói o mundo. A visão que Galileu teve quando olhou para as luas de Júpiter e expandiu a percepção do universo, soltando a Terra no cosmos, no céu. Bem legal essa imagem. Ô Zé, Sim? deixa eu aproveitar o deixa, só para registrar isso. Eu já tinha te dito isso, e eu vou registrar isso. Claro, né, no microcosmo, né, trazendo aqui para o micro, não nesse sentido, né, amplo que você está colocando. O menino, ele me procurou essa semana, um escorpiano, né, que tem um histórico aí, eu encontrei ele há 4 anos atrás, em alguma das clínicas que eu fui, então ele tem um histórico aí de repetição nesse ciclo, né? Sim. É um dos casos, assim, que muitos falam assim, esse não tem saída, né? Esse não tem saída pelo grau de repetição, e aí, só para você ter uma ideia, ele é escorpiano, de casa 8, e ele tem uma função ali com Plutão, Saturno e Urano. Então, ele tem uma intensidade, uma potência, né? E muitos anos que eu não falava com ele. Muitos anos mesmo. Uns 3 ou 4 anos. E ele me procurou essa semana e falou assim, ô Guedes, o jeitão dele, ô Guedes, eu tava aqui na sacada, velho, e eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa. Tava sentindo isso. Eu olhei pro céu, eu vi as estrelas, eu lembrei de você, da astrologia que você falou lá na clínica, não sei aonde e tal, né? E aí eu tô nesse ramo. Então, quer dizer, tem muito golpe também, José. Aqui é bicho em cima de eita também. Aqui só tem malandro. Então eu ouço as coisas, eu fico olhando assim e fico pensando, para saber se é aquilo mesmo, dependendo do caso. E aí eu fui olhar no mapa astral dele,
ele tem o ascendente em 23 graus de peixes e está numa conjunção quase exata com Júpiter e Netuno no céu. Júpiter e Netuno está 24 graus. Quando eu olhei aquilo assim, eu até me arrepiei, assim. Quando eu olhei, ele estava conversando com ele e tal, quando eu coloquei nos trânsitos, eu olhei, eu até me arrepiei. Eu falei assim, nossa, não é que esse maluco, ele viu mesmo a saída do céu? É interessante, porque esse tem um sinal, como eu falei, um sinal cifrado aí, que a gente poderia até, em algum outro momento, não nesse fórum, fazer uma passagem dessa linha de fuga dessa situação que a gente está vivendo, pelo lugar onde acontece essa conjunção. Porque, como eu falei, Vênus é o planeta que está mais próximo da Terra, o planeta que está relacionado com a direção da intimidade, do íntimo, da glândula timo. Por isso, está relacionado também com o amor, né? Com esse amor assim, da natureza, do Criador pela criatura. Esse amor em forma de energia arquetípica. O amor é uma... Ninguém precisa aprender a amar. Já nasce esse dom, portador dessa capacidade. Isso é Vênus no nosso mapa. Vênus, por ser o planeta mais próximo da Terra, o primeiro na direção do Sol, né, desse interior, alinhado com essa coisa hiperbólica, então está como se a gente estivesse sintonizando, né, fazendo esse alinhamento, né, das coisas do coração, do sentimento, com essa presença e essa possibilidade de transcendência, essa multissensorialidade do ser, que é o que eu estou trazendo como ideia quando eu busco a tecnologia associada ao fato dos antigos terem escrito em tabuletas de argila, assim, do tamanho de um celular. Eu mostrei aí a foto no Instagram para muita gente. Essas inscrições em caracteres uniformes, interpretando os caracteres luminosos das posições dos planetas nas constelações. Então há um translado por essa tecnologia de percepção de que o ser humano pertence ao universo. O universo está vivo em si, né? Ele se expressa por cada um nesse fluxo de temporalidade que é marcado pela posição dos planetas. Então, essa pessoa que tem Júpiter aí nesse momento, com Netuno na primeira casa, o que essa cifra, o que esse sinal cifrado está dizendo para essa pessoa? Acerca do amor por si mesmo. Tá? A casa 1 é a casa do eu, né? Está relacionado com amar a si mesmo. Sabe para quê? Não é assim aquele egoísmo, né? Não, é para poder amar o outro, tal qual você se ama. Entende? Então, nessa condição, essa pessoa ela pode ter, pela multissensorialidade desse posicionamento, dessa si, porque o que eu estou chamando de sinal cifrado é porque, além de Vênus, Marte também entra em peixes, né? Então, as energias arquetípicas mais tangíveis e presentes, né, que é a energia da agressividade, da ferocidade, da capacidade de conquista, e a energia arquetípica do amor, da ternura, do acolhimento, elas estão presentes nesse céu em que Vênus cruza Netuno e se encontra com Júpiter e nos conecta com a inscrição, que está há mais de 3.000 anos numa tabuleta de argila. Quando Vênus e Júpiter se encontram, as orações da Terra alcançam o coração dos deuses. Então, o que eu estou querendo fazer nessa live com você é uma convocação para uma grande oração coletiva
no dia 30 de abril. Agora, no final desse mês, no dia da lua nova em que o Sol fica em eclipse, até o Sol sai de cena num momento como esse, para que essa conjunção brilhe mais, né? Se exalte, como Vênus está exaltada em Peixe. Vênus tem 4 dignidades no zodíaco. Sabe que em Touro está relacionada com o amor, inclusive no nível muito sensorial, porque Touro é terra, prazer, desejo. Tem até um pouco de hedonismo nessa história. O hedonismo romântico é uma Vênus exagerada no Touro, né? Aquela avidez pelo prazer. Né? Já a Vênus em Libra é uma Vênus mais do ar, uma Vênus de doar, de perdoar, através da doação também, num nível em que a balança, né, já inspire outras formas de beleza, e não só dos sentidos, mas também a beleza da compreensão, do entendimento, das leis cósmicas, da ética, das relações. É uma Vênus que tem dignidade no signo de Libra, no signo das relações. Então tem um estágio ético, né? Eu e o outro, a questão de admirar, de participar das alianças, que são os compromissos e as promessas que se cumprem mutuamente. Então isso está relacionado com essa liga, essa atração. É uma outra forma de expressão desse amor ao outro. Né? E a Vênus em Peixes, que está exaltada, né, que transcende esse amor a si próprio, ao outro, mas é um amor universal, um amor espiritual, um amor que traz uma percepção de que somos expressão de amor. Primeiro, Guedes, você é filho de uma relação de amor. Teu pai e tua mãe se amavam profundamente naquele momento. Mesmo que talvez, em alguns casos, não no seu, nem tivessem consciência de que esse amor que ressoa com a vida. E aí, fruto do amor, somos criaturas amorosas. Ou seja, você já viu alguma manga nascer num pé de maçã? Não, frutos da mangueira são mangas, assim, frutos de uma relação de amor só podem ser amor. Então somos feitos por uma energia amorosa que está relacionada no nosso mapa com essa força arquetípica do acolhimento, da proteção, do cuidado, que no caso desse rapaz, na primeira casa, o cuidar de si é a primeira coisa, né? Então ele ligou para você porque provavelmente ele fez uma identificação. Poxa, esse cara pode de repente me ajudar a eu cuidar de mim. Entendeu? É isso aí. Ele fez uma conexão com uma espécie de necessidade, né? Sintonizou as extremas e viu quem é que eu conheço que está nessa sintonia. Né? E foi o Guedes, né? É isso. Então é bem interessante essa percepção de que Vênus, quando entra nesse campo da conjunção de Júpiter e Netuno, ele traz para quase o sensorial, né, esse poder de Júpiter, da graça da compaixão. Né? Então as pessoas ficam mais sensíveis ao que está acontecendo. E por isso podem expressar um pouco mais essa magnificência, que é fazer algo grandioso para o mundo, para os outros, que seja adequado àquela circunstância, né? Então, essa passagem... Zé, Sim, diga. deixa eu só pegar o gancho para registrar o papo.
nesse contexto, quando você coloca assim que na verdade a intenção sua principal é convocar, né, fazer um chamado, né, para que as pessoas se atentem a isso, né, nesse sentido, o que é diretamente é para que as pessoas saibam e entrem nessa frequência para que isso se torne palpável. É isso. É isso. É o chamado. É o chamado. Se sintoniza com isso, está acontecendo agora, isso aqui está passando. Você precisa intencionar se conectar com isso. Olha que olha como é bonito isso, porque eu estava falando da natureza hiperbólica da conjunção de Júpiter e Netuno, que acontece a cada 12, 13 anos, no último signo do zodíaco. Isso representa um poder de transformação imenso que tem essa conjunção. Poder de transformação da consciência humana sobre a própria humanidade, a consciência social que a gente tem. Isso está acontecendo no planeta inteiro. Então, essa conjunção que acontece de 13 em 13 anos, porque o número 13, ele fala desse poder de ir além da morte, ir além. Inclusive, no simbolismo do 13 tem a carta da morte, né? Se chama a oitava superior da vida. Então, é como se a gente estivesse tendo uma possibilidade de vencer a morte, ou vencer aquela limitação, né, que, eu diria, nos deixam aprisionados a essa distopia. Então, o que eu estou querendo dizer? Que Júpiter e Netuno estão trazendo a consciência, a evidência da distopia. E rapidamente a gente pode ver assim, a realidade se mescla com a fantasia. Claro, quanta gente constitui a sua própria verdade, e isso autoriza a criatura a fazer o que ela bem entende, porque ela acredita que aquilo é verdadeiro, né? E isso oprime o outro. Né? Porque a distopia é a anti-utopia. A gente estava falando da utopia de Netuno, Júpiter, em peixes, e a chegada de Vênus amplificando ou ampliando, expandindo esse sentimento para o coração, ou trazendo esse sentimento que está expandindo, porque Júpiter tem o poder de expandir tudo que toca. Né? Não é à toa que ele recebe uma quantidade de luz, energia do Sol, e transmite para os satélites à volta 2 vezes mais luz, energia, calor do que ele recebe. Então ele é multiplicador. Onde ele toca, ele expande. Agora, ele expande. Coisa boa e coisa não tão boa. Então, a expansão da percepção da distopia não significa necessariamente uma coisa ruim, mas talvez uma coisa boa, que nos leva a ver, né, o quanto que estamos vivendo uma extrema opressão. Algumas situações mundiais em pleno desespero, pessoas em muitas privações. Então, está ficando muito claro tudo que Júpiter está amplificando. E não é só no sentido de mostrar. Ele amplifica a produção dos bens, superfaturamento, proliferação de valores. Então a gente entra num campo inflacionário. Até os Estados Unidos estavam aí com uma inflação de 8% ao ano, negócio impensável. Né? Então os estados de confusão do que é a realidade são amplificados. A embriaguez dionisíaca, inclusive da autossatisfação, isso está amplificado, como também a superidealização, endeusamento da mitificação de personalidades opressoras. Isso é Júpiter, Netuno, onde se confunde o que é verdadeiro no auto-engano. Alcançar esse sonho utópico impossível, isso precisa estar comedido, precisa estar, eu diria assim, percebido no âmbito de Vênus, que traz para a realidade concreta desse amor, do que eu posso fazer por mim, pelo outro e pelos demais. Aí que eu chamei essa conjunção de grande magnificência, né? Ou seja, fazer algo grandioso. Eu acho, por exemplo, que é algo grandioso isso que a gente está fazendo aqui, chamar as pessoas para meditar, orar, né, nesse dia em que o Sol e a Lua ficam em eclipse. E aí que está o sinal cifrado. Sabe por quê? No final, a Lua vai passar por todos esses
esses pontos brilhantes, essas pedras filocálicas, né? Ou seja, Vênus e Júpiter são os brilhantes do céu. Eu até suponho que a palavra brilhante venha disso, né? Quando você hoje vai ao amanhecer e vê esse alinhamento planetário lindo, um desfile, um cortejo dos planetas anunciando um novo Sol que vai nascer, quando a gente olha para aquilo, a gente, né? Ou seja, não faz nenhum esforço para chamar a atenção. Então, essas pedras brilhantes, né, como os brilhantes, elas não têm luz própria, elas refletem a luz do Sol, a luz desse amor, essa luz invisível do amor do Sol às criaturas, porque até os girassóis eles percebem essa energia quando se movem de acordo com o Sol. Então é interessante a gente perceber que Vênus e Júpiter são os brilhantes do céu. O Marte é o rubi, ele está lá presente também, mas eles são os brilhantes, os mais brilhantes, os diamantes do céu, pedras filocálicas. Então, pausa. O que é filocalia? Tem a filosofia que eu estudo, você estuda, que está aí, né? O amor ao conhecimento, mas a filocalia é o amor à beleza. Não tem palavras. Então, a primeira preparação seria irem ao amanhecer, antes do sol. Contemplar, entrar no templo da Casa 12. Você sabe que a Casa 12 é ali onde nasce o sol, né? Então, antes do sol nascer, quem está dentro do templo? Vênus, Júpiter, Marte, Saturno. E ainda tem Plutão lá naqueles confins. E o Netuno? Então, eles estão todos nesse espaço sagrado. Esse lugar que a gente poderia chamar de o lugar da sua liturgia. Então, é como se a gente estivesse sendo convocado para um sacerdócio, para exercer esse sacerdócio, esse dote do sagrado, esse dom do sagrado que cada um traz em si e que por si pode exercê-lo, independente de ser um padre, de ser um guru, de ser um mestre espiritual. Esse sacerdócio está nos convocando para irmos ao amanhecer, desde já, assistir o nascer do sol, cortejado por esse colar de brilhantes. É um colar de brilhantes belíssimo, né? Isso é poesia que eu estou falando, tá? Mas eu estou tentando, sabe fazer o quê, Guedes? Decifrar essas cifras, né? Entendeu? Não, você não está tentando, não, você está conseguindo. É uma delícia te ouvir, uma delícia. Dá vontade de ficar aqui parado assim. Mas só para usar, assim, isso que você está colocando, né? Do olhar para o belo, né? Chamar a atenção para o que brilha, né? Chamar a atenção para uma vibração de amor e tal. Isso é o que a gente aprende nos estudos também, herméticos, né? No sentido de elevar a vibração, né? Então, como que a gente eleva a vibração? Buscando a harmonia, buscando o belo, buscando o amor, buscando a paz. Em meio à turbulência, se eu continuar olhando para a turbulência ela aumenta. Se eu continuar no problema, ele aumenta. Então, a convocação tá bom, a gente já sabe que tem. Eu falei isso hoje, a gente já entendi, a gente já sabe que tem um problema. Já está sabendo. Agora, se vamos pensar aonde a gente pode olhar para elevar essa situação, para elevar essa vibração uma oitava acima. E aí a gente vai olhar para o belo. O que é bonito? O que você tem de bonito? O que você tem de... E aí, nesse sentido, o que você está colocando é que, assim, o céu está fazendo essa convocação. Olha para o céu, olha que lindo. Ele está falando de amor, está falando de expansividade, está falando de compaixão, está falando de olhar para o outro, está falando da gente perceber o quanto o outro precisa que a gente olhe para ele. E todo esse processo. E isso, no sentido social, eleva a situação, eleva a vibração e a situação do mundo em geral. Com certeza. Isso é um chamado para o pessoal, né? O mundo se eleva, né? Abertura. Então, né? O que a gente está conversando é que existe um campo aberto e propício para essa elevação
do nível de consciência, da responsabilidade de cada um, não só mais pelo que faz, mas pelo que pensa, pelo que sente. Entende? Então, por exemplo, nesses dias que antecedem a conjunção, porque é um sinal, cara, é um sinal cifrado. A conjunção está acontecendo 1 hora antes do eclipse do Sol e da Lua, no mesmo, quase como se tivesse o Sol apagando para a gente perceber o brilho. Eu digo que um eclipse do Sol é como se fosse a piscadela do Criador. Você já assistiu um eclipse do Sol? Já. Rapaz, é um negócio maravilhoso. Eu tive a oportunidade de assistir lá foi perto de Recife, entre Recife e Natal, perto da praia da Pipa, se eu não me engano. Eu lembro que foi uma correria, caçadores do eclipse, para chegar na hora, porque o eclipse não espera. Se você chegar atrasado, dançou. Então, dia, ele vai ficando noite, sabe? Bate um frio, sabe? Dá um silêncio. Né? A única pessoa que não conseguia fazer silêncio era um astrônomo que estava anunciando a cada 5 segundos o que ia acontecer. Agora vai aparecer, agora o Sol vai sumir. O cara parecia que estava fazendo o eclipse acontecer. Né? O galo que anuncia o Sol pensa que está fazendo o Sol nascer. Mas o que é interessante é que naquele momento do eclipse eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Vênus no meio do céu. Vênus brilhante. Por quê? Porque Vênus, brilhante, mas brilhando assim que nem um diamante. Porque a gente só vê Vênus ou muito antes do Sol nascer, como está agora, ou depois que o Sol se põe. Né? São essas luzes, né? Essas pedras filocáricas. Mas no meio do céu, sabe? Eu, quando olhei para o alto, aquela escuridão, já eram 8 horas da manhã, né? Foi próximo ao nascer do Sol, né? E Vênus aparece linda, reinando no meio do céu. Eu falei, nossa, está aí uma piscadela do Criador. Uma piscadela, não, porque, sério, por exemplo, no lugar onde o Sol, se houver um eclipse do Sol total, se há esse eclipse, nesse céu Vênus aparece brilhando. Entendeu? Vênus aparece brilhando. Né? Mesmo de dia, né? Por causa do eclipse. Então, é muito impressionante a gente pensar que o Sol é 400 vezes maior do que a Lua, mas a Lua está 400 vezes mais próximo da Terra. Então, é perfeito esse sincronismo de Sol e Lua, né, que mostra a existência de uma coisa metafísica, de uma ordem cósmica necessária para que haja vida no planeta. Porque se a Lua fosse um pouquinho maior, se eu não me engano, 10%, ou se estivesse 10% mais perto do que ela está, nessa faixa, né, de periélio e de perigeu e apogeu, né, ela não teria chance de ter vida. Então a vida é uma linha muito tênue de um equilíbrio que pode ser quebrado a qualquer momento. Né? E quando vem o eclipse, faz assim, pim, mostra, né, é uma piscadela do Criador. Né? Quando se apaga momentaneamente a luz do Sol, né? E vem aquela mensagem cifrada. Existe algo que mantém essa ordem acontecendo, esse fluxo de temporalidade, mesmo que sujeita às contingências e a muitas intempéries e a entropia, enfim, né? Mas existe essa percepção. Para mim, é a piscadela do Criador para a criatura dizendo, eu estou aqui. Agora, quando acontece um eclipse, e no dia do eclipse acontece, no dia não, quase na mesma hora, acontece a conjunção de Vênus com Júpiter, e os antigos, né, mais de 3 mil anos, escreveram lá quando Vênus e Júpiter se encontram. Então eu tenho a impressão que essa informação se preservou até aqui para que
possamos começar a acessar essa tecnologia, porque é uma tecnologia que mantinha essas criaturas ligadas aos fenômenos da natureza, a poder derivar dali informações que serviam como decisão para aqueles governantes ou para aquelas regiões, né? Então, né? Então, assim, nesse dia, a Lua, então, no dia 26, 27, a Lua começa a entrar ali, naquela zona onde está todo mundo, né? Onde essas luzezinhas estão todas acesas. E aí, o que acontece? Ela faz um C, né, luminoso no hemisfério norte. Né? Acho que eu estou indo para lá para ver isso. Né? Me foi feito um convite e surgiu uma oportunidade de eu estar nesse dia celebrando com um amigo de mais de 40 anos, Robin Dolphin, né? Esse encontro dentro de um curso que ele vai estar dando, e é como se fosse como eu falei, a tal da mensagem cifrada, do sinal cifrado, que é um parênteses luminoso que aparece no amanhecer. Isso na lua balsâmica de Touro, né? E aí aquele parêntese luminoso guarda dentro dele o Marte, a conjunção exata de Vênus com Júpiter, nos remetendo a essa tecnologia antiga. E depois do eclipse que acontece aí, a Lua vai crescer e fecha parênteses. Porque a gente vai ver aquele filete de Lua crescente, né, no dia 1º, no dia 2, fechando essa, vamos dizer, essa janela. Então a gente tem uma janela para essa liturgia, uma janela para essa meditação, uma janela aberta para essa oração. Né, estando atento a que tipo de elevação de energia ligado a esse gesto grandioso de doação que cada um pode fazer num momento como esse. Eu, pelo menos, por exemplo, eu estou plantando nesse campo uma mensagem de paz. Eu gostaria que nesses próximos tempos, após essa lunação, acabassem essas guerras, sabe? Que não houvesse mais a necessidade de estimular a testosterona nas pessoas que ficam vibrando com a guerra, que querem saber quantos mortos, querem saber o que foi destruído, sabe? Eu, por exemplo, uma das mensagens que eu penso que vem dentro desse parênteses que está aí, né, para mim, qual é o sonho de futuro que temos como humanidade em comum. Né? Ou seja, este é o último ciclo. Depois de 13 ciclos, é o fim de um tempo. A gente está vivendo o fim de um tempo de peixes. Essa é uma informação para mim que está nítida. Era de Piscis já era, mas estamos ali, naquele nascedouro, naquele momento da fonte, no minadouro, onde nasce, onde o peixe vai fazer a piracema. São dois peixes. Um, eu sou peixe, eu moro na água do rio. A água do rio corre para a água do mar. Para que eu vou nadar contra a corrente, enfrentar os desafios? Deixa eu acordar. Quando chegar na água do mar, é água também. Só que peixe de água doce não vive muito tempo na água do mar. E o outro peixe é aquele que vai desovar lá na origem, porque é lá que nasce, nesse minador. É a fonte onde está a verdade, é a busca da verdade. A origem do peixe, né? E a origem do peixe é aquário. É a era de aquário. Né? Então a gente está falando de uma grande mutação da era do ter para a era do ser. Esses últimos 200 anos,
os próximos 200, esses últimos 800 anos, para os próximos 800, esses últimos 2.160 anos de uma era, para os próximos 2.160, desses últimos 25 mil anos, porque o homem olhou, saiu da caverna e projetou no céu a imagem das constelações, e lá estava o cântaro do aguador, o próprio homem visto no céu. E agora o homem de fora da terra olha para a terra e a terra está no céu. A terra é azul. Então a gente está vivendo um câmbio de consciência que precisa se materializar no modo de vida humano que a gente está tendo aqui. E essa conjunção, para mim, junto com Júpiter e Netuno, esse último signo zodíaco, é o fim desse tempo. Enfim, é como se fosse uma ratificação de que temos o último pedido. Eu tenho falado isso tem sido assim um bordão, né? Ainda mais dentro de um momento como esse, em que duas potências mundiais estão se estranhando que nem cachorro grande, e você sabe que briga de elefante, quem se dá mal é a formiguinha, né? Ou seja, é a graminha. Então os elefantes pisam em cima da grama, e aí morre, a pessoa para cá e detona, vou para lá, e aí a coisa vai se tornando cada vez mais insustentável. Até que alguém, por força de uma necessidade coletiva, aperta o botão. Aí o gênio sai da garrafa e fala para o homem assim: olha, agora eu dei tudo para vocês que vocês queriam, tudo, quero, olha o que vocês fizeram do mundo. Isso é o gênio saindo da garrafa. Vocês então agora têm o último pedido, porque depois eu vou destruir o mundo. Aí o homem olha para o gênio, olha para a garrafa, olha para o mundo. Volta para a garrafa. Só que esse pedido, volta para a garrafa, precisa ser uma necessidade coletiva. Precisa ser enquanto potencializado no planeta. Como se o gênio precisasse ter certeza que está na hora de acabar essa distopia, essa forma exagerada de opressão que a gente vive no dia a dia. Esse opressor que está levando a guerra que é lá fora para dentro de cada um. Está levando o algoz que antigamente era o Estado para você mesmo. Nesse empresário que você se tornou de si mesmo, achando que vai conseguir sobreviver. Né? Quando os bancos, né, a cada ano ficam mais ricos, 30%, lucros de 30% anual, enquanto tem gente cada vez mais morrendo de fome. Aqui no Brasil você tem 1% das pessoas mais ricas detendo 50% da riqueza nacional. E são essas pessoas que colocam no poder quem elas querem, tiram quando pensam que querem. Então, a gente está vivendo uma distopia. Júpiter, Netuno e Vênus está sensibilizando o coração das pessoas para que esse gênio que saia da garrafa não seja uma bomba atômica. Sabe? Para que esse gênio que saia da garrafa seja uma consciência de que é possível ainda nesse estágio que nos encontramos reverter esse processo autodestrutivo, né, que está acontecendo aí. Então eu queria convocar você, seus amigos, todas as pessoas que tiveram a paciência de ouvir a gente aqui nessa live, para no dia 30 fazer esse encontro. Não vai Diga. Vou aproveitar você, que é isso. Deixa eu te falar uma delícia te ouvir. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Eu penso que esse despertar coletivo, ele parta do microcosmo. Ou seja, cada um na sua centelha, despertando, e nós juntos fazendo parte desse despertar. Né? Nesse sentido que eu penso. E aí, você acredita que a posição
desse grau ou desse peixe em cada mapa astral, ele indica aonde tem essa sustentação dessa vibração, dessa intenção interna? O que você acha? Isso, para mim, é uma suspeita. Eu tenho uma suspeita disso. Porque o nosso mapa é o nosso sintonizador, é o nosso GPS, o sintonizador individual, sideral, né? O fluxo de temporalidade, ele se expressa individualmente a partir da posição dos planetas que você expressa quando nasce. Então a gente é a expressão do tempo, desse momento, através dessa matriz que a tua alma escolheu, não foi você que escolheu, né? A tua alma escolheu esse corpo, esses pais, aquele momento de amor que eu falei que os pais estavam vivendo, para entrar nesse universo, as condições originais de tudo isso se expressa no seu mapa. Então essa grande conjunção, esse grande momento que a gente está vivendo, ele se expressa particularmente na sua especificidade através do seu mapa. Ele não é só a casa, mas é o mapa inteiro, né? Mas aquela casa, como nos correlaciona com o empírico do mundo da vida, né? A casa tem a ver com a experiência, onde que ela acontece, né? Então ali a gente está sensibilizado para experimentar um milagre. E o milagre não é algo assim que vem do céu e nos acontece. O milagre é um fazer. É um fazer magnificente. É um fazer grandioso. Eu vou te contar uma pequena história. Antes de eu sentar aqui, faltavam 5 minutos. Eu estava tomando uma água de coco, botei o copo aqui, puxei a cadeira, o copo, ele caiu no chão. Você não vai acreditar, ele estava cheio de água de coco. Ele caiu no chão em pé, assim, ó, fez água para todo lado. Mas o copo ficou com água pela metade, com água de coco pela metade, e não quebrou. Eu nunca experimentei isso. O copo caiu em pé e em pé ficou. Olha que coisa. Eu olhei para o copo e não acreditei. Não acreditei nisso. Ou acreditei. Falei, é isso que está acontecendo, né? Quando há um encaixe, há a ressonância, o síncrono está ali, é a mensagem cifrada, não tem dúvida, o sinal cifrado, que na experiência tangível, então, o mapa da gente é esse, né? É onde alma e corpo, alma desce no corpo a experiência do destino, a experiência da consciência, do conhecimento, porque a alma, ela tem essa função de produzir o logos, né? E como fazemos parte de uma alma também coletiva, né? De uma alma universal, por isso se chama astrologos, logos dos astros, que se movimentam por essa força que produz e reproduz conhecimento. Então, o conhecimento do próprio mapa, e onde estão acontecendo essas pedras filocálicas, elas estão acendendo ali, só não vê quem não quer. Um milagre, sabe? De um fazer grandioso, que não é para si, Guedes. Não é para si. É para os outros. Né? Então, no momento em que essa consciência de, na casa 1, amar-se mais, isso não é para si. É para amar o outro como você ama a si mesmo. E amar como resultado. Sabe? Você sabe que, falando disso... Eu ia te falar na segunda casa o que acontece. Mas vamos lá. Não vai, diga. Mas falando disso, só para terminar o caso do menino, que eu contei no começo, né? Que ele chamou, e aí eu atendi ele, e foi muito legal atender ele. E depois a gente tratou, né, de eu fazer um acompanhamento com ele. Porque eu faço os acompanhamentos, né? Usando a astrologia, eu vou, né? A gente vai falando de cada aspecto, cada coisa, e tem algumas pessoas que eu vou acompanhando
nesse sentido. E eu atendi ele, depois eu consegui fechar com o pai dele, na questão financeira e tal, o pai dele, né, entrou no assunto, fechou. E aí ele ficou feliz, e aí ontem ele me mandou uma mensagem assim, falou assim, ô Guedes, o jeitão dele, né? Falou, Guedes, é o seguinte, eu não sei se tem a ver, vê se eu tô viajando, mas só de eu conseguir falar com você e saber que eu não tô sozinho, hoje eu já consegui fazer minhas coisas, eu já consegui sair da cama, eu não tô mais no quarto, e nossa, eu tô feliz, cara, eu tô feliz. Você acha que eu tô viajando? Não, eu acho que você tá viajando, mas eu acho também que isso é muito legal, né? Que essa viagem é essa viagem que a gente vai, né? Essa viagem é positiva e tal, e a gente acabou dando risada. E você falando disso, me veio isso, sabe? Nesse sentido, né? Parabéns. Parabéns. E que no final, é isso que você está falando assim, isso é para ele poder ajudar outra pessoa que está chegando. Exato. Poder dar a mão para outra pessoa e ajudar outra pessoa e falar para outra pessoa. Isso é uma coisa que está aberta, né? Ou seja, essa abertura de Vênus junto com Júpiter, Netuno e Marte vem aí, né, Paulo? Vem por trás aí, vai se juntar também com Júpiter, vai se juntar com Netuno. O Marte ele vai colocar à prova se realmente passamos de ano, fizemos o pedido certo. Imagina se esse coletivo pede, não, eu quero guerra, sabe? Porque está a testosterona lá no alto e o cara quer mais guerra, quer mais caos, né? Quer mais medo, porque o medo ele nutre uma série de outras situações de opressão, né? E a esperança de reação. E o medo nutre a esperança nutre o medo. E as pessoas ficam esperando alguém solucionar as questões que você precisa realizar. Por isso que na primeira casa é amar a si mesmo. A segunda casa, essas pedras filocálicas, é você confiar mais em si mesmo, para poder... Não, a segunda casa não é confiar, é aceitar-se, é aceitar a sua condição. Então, amar-se e aceitar-se. Poder aceitar o outro na diferença que cada um é, todos somos diferentes. Se temos alguma coisa igual, é que somos todos únicos. Então, amar-se, aceitar. Quem trabalha esse tempo de uma forma brilhante é o Jean-Yves Leloup, quando ele fala das 12 pedras filocálicas da construção da Nova Jerusalém. Tem um livro que fala sobre o Apocalipse, porque é no Apocalipse, e não deixa de ser um Apocalipse isso que a gente está vivendo, que tem essa informação da construção das pedras preciosas do muro da Nova Jerusalém, que é o teu campo de proteção. Então ele fala disso, das formas do cuidar de si, para cuidar do outro, para cuidar de tudo. As formas do cuidar, o amor, amar a si próprio, aceitar-se como você é, né? Aceitar o outro, aceitar a sua condição no mundo, né? E o mundo como ele é. Confiar, então na terceira casa aí vem a palavrinha-chave, confiança. Confiar em si para poder confiar no outro. Você vai confiar no outro porque o outro confia em si, em você? Né? Quanta gente que, eu confio tanto no outro porque o outro confia em mim, aí o outro ganha confiança e vê o que acontece. Né? Vai confiar em você para poder saber em quem você confia. Fazer as alianças corretas. E aí você faz um jogo com as casas, sabe? A casa 1, que é o amar a si, com a 5, que é o amor que eu vivo, né? Verdadeiramente, do modo como eu me amo, amo o outro. E aí vem toda essa força dessa fogueira do leão, onde está a obra, a arte, a criação, o estado da arte. A casa 5 é a casa do estado da arte. O que é o estado da arte? É o estado do aperfeiçoamento pleno do ser, é onde a gente faz a cópia do original, que é o mapa, é a casa do sol. Então, esse amar que você está realizando, esse amor tem a ver com a sua obra, com a sua arte, com a sua criação. Esse amor é a expressão plena do amor que lhe foi dado, é amar o outro.
E aí a outra casa do fogo, né, a casa 9, né, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, preciso me amar o outro para amar o todo. Gente que não sabe fazer essa hierarquia de valores. E a quarta casa é o respeito. Honrar a sua família, honrar a sua ancestralidade, né? Honrar pai, mãe, para poder honrar o outro. E também ser honrado, né? Honrar, respeitar o cosmos, a Deus. Essa aí é a casa 12. Então, esse convite, esse cortejo dos planetas brilhantes, dos brilhantes do céu, na casa 12 é como se estivéssemos entrando num templo iluminado, né? Com esse sinal cifrado, dizendo assim: pede que lhe será dado, bate que a porta se abrirá. Mas tome muito cuidado com o que você pede, porque pode se realizar. Você pedir algum dia se realizasse, né? Então, assim, é bem interessante pegar esses verbos que eu falei, o amor, isso está no já Yves Leloup. Amar a si mesmo para amar o outro, amar a Deus, o aceitar-se para aceitar o outro, aceitar ao todo, aceitar inclusive sua condição de contribuição para o mundo, porque a casa 2, a casa 6, então aceitar o que você faz, aceitar também a tua reputação, né? E tem também, além do amar, aceitar o confiar, né? Confiar são as casas do ar, né? Então o confiar em si, né? Confiar na sua fala, na sua palavra, entregar a sua promessa, fazer aliança, que é a promessa com o outro, que o outro, por reciprocidade, também cumpre. Então, é confiar no outro, pronto, confiar em si. Então, tem essas. E confiar no grupo que você pertence, no 11, no coletivo, confiar em todos que participam, nos seus colegas de profissão, de trabalho, no sindicato, nas questões sociais, partidárias que sejam, né? Então é importante a confiança. Sem a confiança não se faz amizade. A amizade é a forma mais plena de amor, é o amor, é a família que você escolhe. Uma oitava superior da casa 4 é a 11, né? A casa 4 é a família, a casa 11 são os amigos. Então a oitava superior, 8 casas depois da casa 4, é a família que você escolhe com a tua alma, porque a tua alma escolheu a família, agora você escolhe com a tua família qual é a vida, qual é o grupo, qual é a minha participação, o que eu trago da família que a alma escolheu para a família que eu estou escolhendo, daqueles que são meus amigos, meus. Enfim. E a casa mais difícil, as casas mais difíceis, que são justamente as casas da água, é onde está a honra, onde está o respeito, né? Que está relacionado com a casa 4, casa 8, honrar, respeitar o outro, né? E a casa 12, que é respeitar o seu pertencimento ao cosmos, né? Então essas são as dicas aí. Eu convido cada uma, a no amanhecer, antes do sol nascer um pouquinho, já ir preparando o seu templo, o seu espaço sagrado, né? Ô Zé, tá cheio de coraçãozinho aqui, e aí eu vou perguntar assim, e tem 35 pessoas perguntando assim, alguém quer deixar o Zé embora agora? Alguém quer deixar embora? Porque eu não quero. Uma delícia te ouvir, Zé. Um baita, um grande aprendizado. Que bom. Grande Eu aprendizado. tentei preparar alguma coisa aqui, mas na verdade veio o que veio, né? Veio o que tinha que ser. Tem um monte de coisas aí que eu acho que a gente não deveria perder essa oportunidade, sabe? De, nesse céu de abril, há uma janela para o céu. E tentar cada um, no seu próprio sintonizador, né, GPS, ver que mensagem é essa cifrada que está aí nessa área do teu mapa, né, trazendo Marte, depois Vênus com Júpiter, Netuno, né, e em seguida, fechando parênteses, o eclipse em Touro e a Lua crescente, né? Então,
Eu acho que faz sentido a gente convocar um momento de meditação, de oração, para que... Intenção. Sabe por quê? Outro dia eu estava vendo um filme que é muito bom vocês assistirem também, chama I Am, ou seja, eu sou, I Am. Né? Nesse filme tem um trechinho que o autor fala que a natureza, como a natureza vota, que a natureza é democrática. Num momento como esse, que a gente está vivendo uma desdemocratização, né, do planeta, onde as pessoas estão sendo cada vez mais oprimidas nesse acúmulo de riqueza, uma pseudo-forma de viver, né, que torna todos algozes de si mesmos. Não é? Agora você é um liberal, agora você é dono do teu negócio. Então trabalha, meu irmão. Trabalha porque você tem que sobreviver. Né? Você é seu próprio patrão. Faz porque não vai ter para você se não fizer não. Entendeu? E aí a pessoa acorda, faz. Então veja o nível de estresse que o mundo está passando hoje. Né? Porque 5 pessoas no mundo detêm 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. 5 famílias. 5 famílias. São as pessoas mais ricas do mundo. Entre elas, o Bezos, né? Que foi filho de um grande explorador de minas na África. Veja. Então, onde que começa essa riqueza? Porque o cara é inteligente, porque ele imagina, né? Então, lhe é vendido o peixe de que você pode um dia ganhar o seu primeiro milhão. Então, vamos atrás do primeiro milhão. Tem que fazer o que vou fazer para ganhar o primeiro milhão. Né? Essa é a era do T. É a raspa do tacho da era do T. Você tem tanta riqueza no mundo e tanta fome simultaneamente. Isso é o que essa distopia de Júpiter com Netuno está amplificando para que todos vejam materializada numa guerra lá no Oriente. Então, eu diria que é um chamado esse, né, para a gente votar no futuro que a gente tem em comum. Nesse filme, ele mostra os viadinhos escolhendo uma poça d'água. Você viu esse filme? Acho que não, né? Veja, é genial. Aí eles miram para lá, miram para cá, tem 3 poças d'água assim. Né? Eles não sabem exatamente qual a poça d'água. E está lá o macho alfa. A gente pensa que o macho alfa fala assim, é naquela direção, e todos vão atrás do macho alfa. Mas não é assim, não. A natureza não vota desse jeito. A natureza, ela percebe o quanto, né? Se a maioria aponta para aquela poça, ou para aquela outra, e como que a natureza vai detectando se ali, né, todos ou a maioria vai poder sobreviver no caminho, se não vai ter feras que vão comer os pequenos, ou se os mais velhos vão chegar lá ou não, né? Até que quando 50 mais 1 decide, todos vão naquela direção. Inclusive o macho alfa. E é assim que vota os peixes dentro da água, quando eles decidem, de repente, virar para cá, de repente, virar para lá. Aquelas aves doninhas, né? Viram para cá, fazem aquela dança. Qual é o estímulo para aquela decisão? É o quantum energético que eu estou, de algum modo, aqui incitando para que a gente, nessa data, dessa virada da lua balsâmica, lua do desejo, para a lua nova de Touro, a gente coloque um pensamento de paz. Quem sabe a gente acaba com essa guerra? Sim, com certeza. Muito lindo, muito lindo. Muito legal. Muito legal. Yes, ó, muito obrigado pelo teu convite, assim, porque eu não pensaria, porque eu estou fazendo tanta coisa, estou dando curso da curva de Saturno, estou atendendo zilhões de pessoas, então não estou tendo muito tempo. Se alguém não chega e fala, vamos embora, acaba não rolando, né? Então, obrigado você ter chamado de volta.
agora sim, porque da outra vez deu aqui. Você sabe quando você ficou em silêncio? Aí eu falei, ih, será que vai dar pau de novo? Porque da outra vez a gente tentou e não conseguiu, né? Foi engraçado aquilo. É isso mesmo, mas agora deu, né? E obrigado, Tá registrado. obrigado de coração. Te agradeço. Deixa eu te perguntar uma Rapidinho. coisa técnica. Essa live fica lá no Instagram, porque algumas pessoas perguntaram assim, isso eu vou poder ver depois, porque elas não podiam ver na hora. Fica lá? Fica. O que eu vou fazer? Quando eu salvar a live, eu vou colocar o seu nome como colaborador. Tá. Você aceita e vai salvar no meu perfil e também no seu perfil simultaneamente. No mesmo tempo. Legal. Porque teve muita gente que talvez não pudesse ter assistido aqui hoje, né? Tá bom. E aí, eu gostaria que você falasse rapidinho, não querendo abusar, o que você está aprontando? Os cursos que você está dando, os atendimentos, como te achar, e todo o que você tá, o que o Zé está aprontando, né? Acho que é importante para a gente saber, né? Eu estou aprontando a mesma coisa que eu faço há 40 anos, né? Quase 40 anos. Fazer os encontros de leituras, que são sempre online, né? E eu percebi que os encontros de leitura online são até muito mais eficazes do que presenciais, porque com o auxílio do Zoom e das ferramentas de compartilhamento de gráficos, de vídeos, de imagens, a gente consegue ilustrar uma série de situações que ao vivo e a cores às vezes não consegue, apesar de ao vivo e a cores ter várias outras vantagens também, como fazer algum tipo de orientação de coaching, de astrocoaching, né? Mas eu faço isso. Uma das coisas que eu estou pegado é atendimento direto. E também, atualmente eu estou fazendo uma oficina. É uma oficina que tem muito a ver com o método que eu utilizo, as curvas de Saturno. Né? Está sendo muito bacana o curso. São 12 aulas, já fiz 3 aulas, né? E 12 aulas pré-gravadas. Então tem assim, a pessoa assiste a aula pré-gravada e depois tem uma aula ao vivo onde a gente faz um mapa mostrando o método. Então a gente está nesse processo. Vai até dia 21 de junho. Né? Provavelmente algumas pessoas que estão assistindo a live já estão fazendo o curso, já fizeram. Que eu fiz no ano passado também, teve até muita gente, tinham 80 pessoas no outro curso. Esse tem um pouco menos. Também eu não fiz divulgação nenhuma, foi só assim, boca a boca quase. Né? Mas, então são as duas coisas que estão me chamando. A terceira coisa, eu vou estar agora lá em Aveiro, né, fazendo um evento junto com esse amigo Robin Dolphin, que é uma pessoa que foi muito importante em determinado momento, ainda é. Ele me fez um convite para estar em Portugal durante uns 10 dias. A gente vai realmente matar a saudade. Né? Eu sou padrinho de casamento, padrinho do filho dele. Apesar do Felipe a gente não se encontrar muito, mas ficou essa amizade, né? Tá lá. Então, nesse dia 30, eu não sei, mas eu vou tentar, nesse dia, estar divulgando isso de algum modo, né? O que a gente estiver fazendo lá, para que outras pessoas possam participar. Porque muita gente participou desse encontro de São Paulo. Outros tantos participaram do dia 21 de fevereiro, quando aconteceu a conjunção em Aquário. Nessa conjunção em Aquário foi muito interessante, porque a hora exata da conjunção ela era a hora, era por volta de meio-dia. Sabe? E eu moro aqui no Cosme Velho, onde tem o Santuário São Judas Tadeu, que ao meio-dia toca os sinos. Então, na hora que a gente estava fazendo a meditação, fazendo essa intenção, né, que eu estou sugerindo que façamos também nesse dia, começaram a tocar os sinos. E isso foi muito interessante, porque os sinos, eles tocam, né, eles repicam, né, no país inteiro, em vários outros países naquele momento, né? E o sino, ele é feito de uma liga de cobre, que é Vênus, e de estanho, que é Júpiter. Inclusive, se sabe que
os padres, né, os capuchinhos, sei lá, eles faziam os sinos nessas épocas, né, porque dava realmente a melhor condição sonora para essa liga de cobre com estanho. Então estava ali Vênus e Júpiter em conjunção e os sinos feitos de liga de cobre e estanho repicando, né, no país naquele momento. Eu acho que, de algum modo, ajudou aí a enviar essa mensagem de cada um, né? E por isso acho que vale celebrar, sabe? Celebrar que a gente esteja consciente a essa distopia e a necessidade, tanto individual como coletiva, de atos magnificentes, magnum de grande, de fazer coisas grandiosas, adequadas às situações, para os outros, que beneficiem muito mais gente do que só a si mesmo. Ok? Então é isso que você está fazendo e que eu estou tentando fazer aqui também. Vamos lá. Só uma pergunta que fizeram aqui bastante é o horário, se você sugere algum horário para essa intenção no dia 30, se tem algum horário específico. No horário do eclipse, depois do eclipse, né? Ele acontece 1 hora antes do eclipse, né? 1 hora antes do eclipse. Se eu não me engano, aqui no Rio de Janeiro, estava vendo, estava com o mapa aqui, aqui no Rio, às 18h15. Olha, vai estar tocando praticamente os sinos. Pode ser uma boa replicar isso, né? Na hora que, ao pôr do sol, a Ave Maria é tocada, né? A gente faça essa oração. Só que eu vou estar lá em Portugal. E lá são 4 horas de diferença, né? Vai ser de noite. Então pode ser interessante aqui no Rio de Janeiro, né? As pessoas estarem às 6h15, a partir das 6 horas, ouvirem sinos, estarem em silêncio, né? Entrar em conexão com essa qualidade de energia. Tá bom? Perfeito. Obrigado, Guedes. Depois, qualquer coisa, você me passa um zap e a gente segue aí. Tá? Obrigado. Presente de ouvir, presente ter esse registro aí. Tá bom? Presente aprendizado demais. E o pessoal que veio, muito obrigado pela acolhida. Muito obrigado por terem participado. E qualquer coisa, o meu Instagram é oficina.astrocoach. Eu não está lá José Maria, talvez você nem encontre José Maria, mas é oficina.astrocoach. E aí você pode, dúvidas, curiosidades, escrever para mim, lá no meu WhatsApp também. O WhatsApp é fácil também de achar, está ligado com o Hoje está tudo ligado, né? Tudo conectado, não é difícil. Vênus, Ei, José, um abraço. E Júpiter em mim saúda, Vênus, Júpiter em você. Em todos. Valeu. Eu não sei como que sai aqui agora. Como é que é? Você